Minhas senhoras, meus senhores, autoridades que nos honram com suas presenças, uma boa noite a todos. Nesta data, a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, reunida em sessão solene, tem o propósito de homenagear o doutor Edivaldo Acegava com a entrega do título de cidadão paraguaçuense. Convidamos, neste momento, para compor a mesa principal, o diretor jurídico da Prefeitura, o senhor Marcelo Berto, representando nesta ocasião o prefeito da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, o senhor Antônio Takashi Sassada. Dando prosseguimento a esta solenidade, convidamos neste momento os vereadores Vanes Generoso e também Rodrigo Andrade para dirigirem-se até a entrada do recinto e acompanharem o nosso homenageado, o doutor Edivaldo, até a mesa principal. Mais uma salva de palmas. Neste momento, o senhor presidente Paulo Roberto Pereira fará a abertura desta solenidade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Instalada a Câmara de Vereadores e a mesa principal, sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene. Neste momento, peço a atenção de todos para a execução do hino nacional.
maridos, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o bárbaro que ostenta estrelado, e que igualmente ouro desta súmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre o Brasil és tu, tua pátria amada, os filhos deste sol das mães de Deus, pátria amada Brasil. Em nome do presidente da Câmara Municipal, cumprimentamos todos os presentes, em especial também agradecemos a ilustre presença das autoridades que vieram nos prestigiar neste momento. Informamos que o decreto legislativo número 89, de 3 de outubro de 2023, com projeto de autoria do vereador Paulo Roberto Pereira, e aprovado por todos os vereadores desta casa, concedeu o título de cidadão paraguaçuense Neste momento, pedimos a atenção de todos para a leitura que faremos, destacando, portanto, a história do nosso querido homenageado. O Dr. Edivaldo Acegava nasceu no dia 3 de outubro de 1936, na cidade de Altinópolis, região de Ribeirão Preto. É filho de Masatoshi Acegava e Motu Acegava, imigrantes japoneses, pessoas simples, trabalhadoras, que se dedicaram à cultura do café. Seus pais trabalharam de sol a sol para dar uma vida digna aos filhos, Edivaldo, também Maria em memória, Luiz, Zulmira, Elvira e também Mário. Quando ainda muito pequeno, a sua família mudou-se para o município de Chavantes e lá, o garoto Edivaldo e seus irmãos viveram a maior parte da infância. Estudou os 3 primeiros anos em escola rural, que ficava distante de sua casa alguns quilômetros. Levantava cedo e chegava à escola molhado pelo orvalho. Apesar dos percalços, se destacava no aprendizado, guardando belas recordações da sua primeira professora, a dona Iolanda de Campos. Posteriormente, foi fazer o secundário em São Paulo e, como aluno, sempre obteve excelente desempenho, alcançando boas notas em todas as matérias. De lá, foi para o Rio de Janeiro cursar medicina na Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, hoje denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Nesse período, sua família mudou-se para Paraguaçu Paulista e o jovem idealista continuou estudando no Rio de Janeiro, onde, depois de muito esforço e também merecimento, recebeu o diploma de médico em 1961. Durante 3 anos, fez estágio no Hospital Carioca e, em março de 1964, pediu alguns dias de folga para visitar a família em Paraguaçu Paulista. Até então, o jovem médico não tinha nenhuma falta em seu serviço, mas justamente no dia em que voltaria para a antiga capital do Brasil, estourou a Revolução na madrugada do dia 1º de abril,
que culminou com um golpe militar e a deposição do presidente da República, João Goulart. Foram tempos conturbados e o médico ficou impedido de voltar ao trabalho, pois nenhum ônibus estava autorizado a circular. Sentindo-se à vontade aqui em Paraguaçu, ele tomou uma decisão que daria novos rumos à sua vida e de muitos paraguaçuenses. Ele pediu exoneração no Hospital do Rio, ficando suas raízes de médico aqui em nossa cidade. No início de sua carreira em nossa cidade, ele recebeu uma proposta para atender em Quatá, onde atuou durante algum tempo. Pouco depois, abriu seu consultório em Paraguaçu, onde fez uma carreira brilhante, principalmente auxiliando os mais necessitados, salvando vidas e também amenizando os sofrimentos. Sua prioridade sempre foi o amor à profissão e à vida humana. E, neste contexto, prestou serviços voluntários em favor dos mais necessitados, realizando milhares de atendimentos e cirurgias de forma gratuita. Jamais colocou interesses econômicos à frente de qualquer ação profissional. Na qualidade de um grande clínico e também cirurgião, mesmo podendo ser um médico voltado à classe abastada, servia e continuou servindo a todos que o procuravam, com dinheiro ou sem dinheiro, pois sempre levou consigo a máxima: estudei em escola pública e isso tenho como obrigação atender os mais necessitados e humildes. Inúmeras são as histórias de gratidão em relação ao Dr. Edivaldo, como esse depoimento que foi dado ao repórter Paulo James por uma senhora, empregada doméstica, que estava com o marido adoentado. Disse ela: tenho uma dívida com o Dr. Edivaldo Acegava, que só Deus para poder pagar. Um dia o meu marido rolava na cama de dor no estômago, e não tinha nenhum tostão no bolso. Pedi para o Dr. Edivaldo que desse uma olhada nele, e quando ele viu o estado, internou às pressas, dizendo: o Valdemar precisa ser submetido a uma cirurgia urgente. Ele foi imediatamente transportado para o hospital no próprio carro do médico. Lá foi operado pelo doutor, que nunca quis receber, se pelo menos, a consulta. Além de amenizar os sofrimentos das pessoas, Dr. Edivaldo, como ficou carinhosamente conhecido em nossa cidade, também proporcionou muitas alegrias às famílias paraguaçuenses, realizando partos e trazendo à vida inúmeras crianças, tratando também as gestantes sempre com muito amor, respeito e humildade. Por causa disso, não sabe dizer quantos compadres ganhou pelo longo da vida, de quantos afilhados foi padrinho de batismo. Ser humano dotado de excepcionais qualidades, de amor ao próximo, também dedicação à vida, angariou, ao longo de sua carreira médica, enorme carisma na comunidade paraguaçuense, sendo venerado pela classe mais pobre, que o apelidou de médico dos pobres. Na área política, Dr. Edivaldo foi vice-prefeito municipal nos mandatos de 1973 a 76, gestão do prefeito Edson Amaral de Strutti, e de 1993 a 96 na gestão do prefeito Carlos Pereira Zoia. Também ocupou o cargo de prefeito de Paraguaçu Paulista por 2 mandatos, de 1983 a 88 e de 2001 até 2004. Na sua primeira gestão de prefeito, de 1993 a 88, diante da sua maneira humilde de governar, acumulando atendimento clínico no hospital, consultório e pela administração que fez, recebeu o título
a grande exceção. Matéria essa publicada pelo Jornal da Tarde, jornal diário de grande circulação na época. Ainda, Dr. Edivaldo Acegava, ele foi diretor regional da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, função que exerceu com muita eficiência, recebendo elogios do então governador do Estado, o senhor Orestes Quércia. Homem de reputação ilibada, Dr. Edivaldo é uma pessoa que desfruta de reconhecida idoneidade moral no âmbito da sociedade, e aproveitamos para registrar os agradecimentos ao advogado Dr. João Antônio Baca Filho e ao repórter e historiador também Paulo James, que colaboraram aí para que os detalhes, né, desta preciosa história fosse aqui relatada. Convido neste momento o autor desta homenagem, o senhor Paulo Roberto Pereira, para o seu pronunciamento. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos e a todas, as autoridades constituídas e aqui presente. Eu quero, através do homenageado desta noite, cumprimentar a formação da mesa diretora. E também os meus amigos e companheiros de trabalho desta Casa do Legislativo, os nobres vereadores que acompanham a bancada embaixo. Eu fico muito emocionado, né? E também, ao mesmo tempo, honrado de poder pertencer a essa Casa de Leis e poder fazer uma homenagem como essa a uma pessoa que tem todo o mérito para receber esse título, Dr. Edivaldo Acegava. Grande amigo, companheiro, e eu falo que as minhas palavras vão ser poucas diante das histórias contadas, como narrou aqui o mestre de cerimônia. Porque em todo lugar que a gente passa, e na minha trajetória, na minha carreira política, a gente vai ouvir falar do Dr. Edivaldo Acegava, vai ouvir falar dos seus feitos, vai ouvir falar o quanto, né, ele ajudou o povo paraguaçuense, aqueles que mais necessitavam, aqueles que mais precisavam nas horas difíceis. Foram inúmeras, né? Foram inúmeras mães que já me transmitiu histórias, pais, mas eu quero relatar da minha própria mãe, né? Uma família, nós somos em 11 irmãos, tem parte de 4 irmãos que é do segundo casamento e do primeiro 7. E a minha mãe, ela sempre contou a história do Dr. Edivaldo Acegava, o quanto ajudou nas horas difíceis, nos momentos difíceis de saúde. Família carente, mãe lavradora, batalhadeira, canavial de cana, e os filhos, na hora de parto, sem ter condições, encontrou pelo caminho o Dr. Edivaldo Acegava. Então isso aconteceu dentro do meu próprio lar. E quem sabia um dia que estaria aqui um filho, né, da dona Josefina de Oliveira Pereira, para contar a história ouvida por ela. Então eu creio que Deus me proporcionou esta felicidade de ser um legislador da família de dona Josefina. E todavia, né, nessa caminhada,
depois pegando amizade com o doutor Edivaldo Segava, inúmeras vezes em casa, tomando um cafezinho, inúmeras vezes a gente chegava até mesmo à cidade de Quatá, quando no escritório aqui, mas na cidade de Quatá, no consultório, para conversar, bater algum papo. E uma certa ida na cidade de Quatá, com um colega empresário da cidade, da capital, né, de São Paulo, Geraldo Nasser, que eu propus, né, estava o professor Deodato junto com a gente, e eu propus dar o título. Foi ali por meio de 2016, 2017. Mas o doutor, naquela ocasião, falou que não. Falou que era para esperar um pouco mais. E eu esperei um pouco mais. E para minha felicidade, como legislador, o Senhor me proporcionou mais mandato. E Ele me proporcionando mais mandato, e eu aqui nesta casa de lei, eu coloquei no meu coração que tinha que ser a hora do Senhor, não a hora minha. E deu tudo certo. O Senhor fez tudo certinho. Porque a maior felicidade minha é dar um título, né, fazer uma homenagem para a pessoa em vida. Eu sempre falei aqui nessa tribuna que eu não sou contra as moções, né, quando a pessoa parte, quando a pessoa, né, deixa este mundo para com outro. Eu nunca coloquei uma moção de pesar. Eu estou há 4 mandatos, mas nunca coloquei, não sou contra. A lei, ela dá os direitos, o regimento dá esse direito, apoio, venho na tribuna também, uso a tribuna, mas eu pessoalmente, eu nunca coloquei. E acho maravilhoso quando eu posso, e já dei outros títulos como esse, fiz outras moções, mas em vida. E sempre quando eu venho nessa tribuna eu falo, porque é tão maravilhoso você fazer uma homenagem, você, né, olhando para a pessoa, e a pessoa em vida recebendo essa homenagem, ouvindo, né, com seus ouvidos, né, a fala do mestre de cerimônia, a fala daqueles que o amam. Então isso é maravilhoso. E para mim, nesta noite, eu me sinto muito honrado e também privilegiado por Deus em dar essa homenagem a uma pessoa que tanto contribuiu com a nossa cidade, que tanto contribuiu com o nosso povo, tanto ajudou. E eu sempre zelo também pelo regimento interno, né, o que diz o regimento, né? E já dei outros títulos de cidadão, e que pessoas mereceram os outros títulos que eu dei de cidadão paraguaçuense nesta casa de lei. Mas quero dizer, doutora Segava, de todos os títulos, né? E das outras vezes a casa estava cheia, muito cheia. A casa não está cheia, mas eu posso dizer, o mérito do Senhor é mais glorioso e mais grande do que os outros. Não tirando o brilho dos outros títulos, mas pode ter certeza nisso, pela história que eu tanto vivi como ouvi da pessoa do doutor Edivaldo Segava aqui em Paraguaçu Paulista. Que Deus abençoe, continua iluminando esta luz que brilha, né, dentro da pessoa do doutor Edivaldo Segava. Que os caminhos sejam caminho de luz, como diz o salmista, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que assim seja a caminhada do Senhor. Deus vos abençoe
Eu agradeço profundamente do senhor ter aceitado e nesta noite eu poder estar aqui na tribuna dando este discurso em homenagem ao senhor. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Neste momento, passaremos a entrega da honraria ao nosso homenageado da noite. Convidamos o senhor Paulo Roberto Pereira, vereador e presidente da Casa, autor do projeto que concede esta honraria e representando, na ocasião, todos os vereadores e o nosso ilustre homenageado, doutor Edivaldo Acegava, peço para que dirigem-se à frente da mesa principal para a entrega do tão merecido título de cidadão paraguaçuense. Faremos agora a leitura do texto do título concedido por esta Câmara de Vereadores para conhecimento de todos. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, em conformidade com o Decreto Legislativo 89, de 3 de outubro de 2023, concede o título de cidadão paraguaçuense ao Dr. Edivaldo Acegava, pela relevância dos serviços prestados ao município, Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Paulo Roberto Pereira, presidente; Delmira de Moraes Jerônimo, vice-presidente; Graciane da Costa Oliveira Cruz, primeira secretária; Clemente da Silva Lima Júnior, segundo secretário; demais vereadores, mandato 2021 a 2024. Daniel Rodrigues Faustino, Derli Antônio da Silva, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, José Roberto Batista Júnior, Marcelo Gregório, Ricardo Rio Menezes Vilarino, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Vanes Aparecida Pereira da Costa e Vilma Lucilene Berto Alvarez. Prosseguindo, temos a imensa satisfação de convidar neste momento o nosso homenageado cidadão paraguaçuense, Dr. Edivaldo Acegava, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos.
Ao receber o título de cidadão paraguaçuense, por indicação do vereador Paulo Roberto Pereira, mais conhecido como Paulo japonês, não posso deixar de recordar como foram meus primeiros anos nesta cidade que me escolheu como seu filho e agora me concede as honras de selo de direito. Lembro-me os primeiros atendimentos no início da carreira em Paraguaçu Paulista e eu torcendo para que no começo não aparecesse caso complicado, porque iniciando num local novo, não é? E vocês não imaginam o tormento que eu tive com o primeiro caso daqui que apareceu no consultório, o rapaz com o pai dele, era que ele tinha sido diagnosticado de apendicite e foi operado no hospital, mas o médico afirmou ao pai que ele não conseguiu tirar o apêndice. E ele estava lá no consultório. Vocês se imaginem como eu me senti. O primeiro caso que apareceu aqui foi assim. Então, eu, graças a Deus, fiz 3 anos de residência depois de formado. Eu tinha muita prática, né? Mas um caso desse tipo, qualquer de vocês colocando no meu lugar, eu sentiria meio atrapalhado, não é? Mas, graças a Deus, realmente, naquele tempo, Paraguaçu Paulista não tinha anestesista, não tinha equipamento que tem hoje. Naquele tempo era tudo, parece de improviso, né? E a competência dos colegas que trabalhavam nessa atacada. E eu tinha, na residência que eu fiz, eu era aquele médico que fazia questão de assistir tudo quanto era operação. Não escolhia, né? Sábado, domingo, e os colegas meus falavam que naquele tempo o Juscelino Kubitschek, que viajava muito de avião, né? Ele falava que o que Juscelino tinha de voo, eu tinha de sala de cirurgias, porque eu ia assistir todo tipo de cirurgia. E isso foi muito bom para mim, que vim numa cidade que era de parcos e recursos. Aqui também, inicialmente, eu não sou otorrino, não. É que como eu falei, assisti, ajudei todos os professores de toda a especialidade. 2 casos de amidalite. Que os pais não conseguiram que eu fosse operado lá em Assis com especialista, porque ele ia viajar e não dava tempo de levar. E um deles, precisava, para entrar num concurso de polícia militar que ele tinha feito, que tinha que ser operado da amígdala, porque a amígdala dele está muito grande. Então, era condição
ser operado e tinha um prazo para ele fazer essa operação. O prazo estava vencendo, ele foi em Assis, com um colega, né? Ele foi lá, o colega falou que não podia porque ele ia viajar. Com aquele desespero, ele estava praticamente perder uma vaga no serviço que ele tinha conquistado através de concurso, porque não conseguia fazer a operação de amígdala. E eu, logo que eu cheguei, sem falar nada, eu tinha operado um rapaz do sítio, coisa simples, eu tinha operado. E ele sabia que tinha feito essa operação. E eu falei, mas isso você tem que falar com o especialista. O especialista lá em Assis falou que não podia, mas depois vou contar que não era bem isso. Vamos deixar mais assim para sair legal. Aí ele já estava vencendo o prazo que o diretor lá do médico, do PM, tinha dado para ele, que ele operasse da amígdala. Eu mandei para o especialista, o colega falou que não podia porque ele ia viajar. E nesse inteirinho ia vencer o prazo para ele assumir a vaga de que ele tinha conquistado através do concurso no PM. E você já imagina o desespero? Para o São Paulista, aquele tempo não tinha anestesista, né? Aí o que eu fiz? Para ele não perder a vaga que ele tinha conquistado para entrar no PM, se por acaso ele estiver vivo, não sei se está, que já isso com história de 60 anos, né? E eu acabei fazendo a amidalectomia nesse rapaz, para ele não perder. Aí, Deus ajudou, eu operei e ele conseguiu entrar na Polícia Militar. Mas isso tem uma explicação. E ele lá em Assis, o colega não operou, porque para operar tem que pagar, não é verdade? Ele não falou nada disso, que o colega disse que não quis operar. Ele, na verdade, ele não tinha dinheiro para pagar o colega para operar. E eu, para ele não perder essa vaga conquistada no PM, se por acaso ele está vivo, eu acho que porque ele era daqui, ele pode conquistar, que dá aposentado, qualquer coisa, né? Eu fiz a miserectomia. E eu, primeiro 2 casos que eu fiz, assim vocês verem, tudo completamente diferente. E eu não cobrei dele. Ele perguntava, eu não cobrei. Primeiro, depois eu fiquei sabendo que o colega de Assis não operou porque não podia pagar. Eu falei, não, eu não vou te cobrar nada, isso aqui não é minha especialidade. Eu fiz para que você não perdesse a sua vaga que você conquistou para entrar na Polícia Militar, que não é brincadeira. E foi esses casos, 2 casos, a minha que eu fiz, não cobrei nada. Esses são os primeiros casos que eu fiz, que não era da especialidade, eu fiz para ele não perdesse a vaga conquistada do PM, não é? Perguntou quanto que eu falei, não é nada, velho. Eu fiz, não é da minha especialidade, não cobrei nada. E eu, como estudei com muita dificuldade, porque minha família não tinha recursos para mim, eu tive a sorte de entrar na faculdade pública, né?
não é verdade? E eu achava que eu tinha obrigação de fazer coisas para ajudar a população. Por quê? A população é que me ajudou a estudar na escola pública, através dos impostos, não é? Eu falei, se eu estudei, porque esse povão é que pagou meu estudo. E eu fiz essas operações, não cobrei nada, o rapaz entrou na PM, não é? E já está aposentado. Se ele estiver vivo, ele era daqui, hein? Não é? Mas coisa de 60 anos passados, você já viu. Ainda eu sei que hoje, com todo essas coisas públicas, naquele tempo não tinha SUS. Que turma mete o pau, mas SUS ajuda muito. E principalmente quem mora no sítio, ou pagava ou não tinha jeito, era indigente, né? Encontrasse coisa que operasse. E eu já aposentei, coisa. Eu espero e peço que, para que encontrem médicos, acima de tudo, o humano e compreensível. Porque hoje a situação está difícil, não é? Então, eu espero, e tem muitos médicos, sim, compreensíveis, que aqueles que não podem pagar, não é? Que faz, mas está difícil, eu sei disso. E, graças a Deus, eu, assim, foi o começo da minha vida em Paraguaçu, sempre que eu pude. Eu não tenho uma pessoa que diga para vocês, doutor não me atendeu porque eu não tinha dinheiro. Uma pessoa, não é duas, não, uma. Porque eu sempre fui uma pessoa de família que não tinha recurso, consegui estudar na escola pública, e quem pagou meus estudos? O povo que pagou meus estudos, né? Então eu achava que tinha que retribuir. É assim, e eu continuei fazendo as coisas. E o que podia ajudar, ajudava, o que não podia, eu não podia fazer, eu orientava, né? E espero que hoje tenha, e tem, médicos compreensivos, né? Que faça o que eu fiz. Muito obrigado para vocês. Bem, antes de finalizarmos, gostaríamos de convidar a esposa do Dr. Edivaldo, a senhora Maria José, para que receba no centro do plenário uma lembrança desta casa, e quero convidar o vereador Daniel Faustino para que faça a entrega em nome de todos os vereadores. Passo mais uma vez a palavra ao presidente da Câmara para proceder com o encerramento.
Agradeço a presença de todos vocês nesta noite tão especial, sobretudo, o nosso querido Dr. Edivaldo Segava, o homenageado. E dou por encerrada esta sessão solene. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que assim seja, o caminho de todos de luz. Amém? E se o pessoal quiser tirar as fotos, com a doutora Segava, pode aproveitar aqui os vereadores, nós vamos fazer uma foto com os vereadores e depois a todos, quiser tirar uma foto aí com o homenageado, pode tirar a foto aqui,